Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Michael aqui. Cara, terminei a correção da prova da SpaceX. Se você não viu a correção da prova de 2022, tá deixando o inimigo agir. Clica nesse card aqui e vamos juntos. Tá se preparando para a prova da SpaceX? Quer aprender matemática? O curso mais bisurado de matemática do Brasil para a prova da SpaceX está na descrição. E eu quero comentar nesse vídeo aqui sobre o que eu achei da prova, nível. Veio mais difícil, veio mais fácil, fazer uma análise aqui minuciosa após a correção, a gente consegue ter um parâmetro legal, por isso que eu não soltei esse vídeo antes, eu acho que fica mais legal quando a gente faz a correção, então eu vou comentar rapidamente, questão por questão, o que eu achei e fazer um balanço dessa prova de matemática. Então vamos começar aqui, né, não tá na ordem numérica da prova, tá na ordem que eu fui gravando os vídeos. A gente tem essa questão de equação exponencial, que era trabalhosa, mas não era difícil. Então era uma questão muito clássica, muito de boa, de ser resolvida. Questão tranquila, só era chata, trabalhosa, então padrão PrEP. Aqui a gente teve essa questão de função quadrática muito maneira, com uma jogada bem bacana, gostei muito dessa questão, foi uma das questões que eu mais curti dessa prova. A gente teve essa questão que era muito fácil, ela é equiparável a outros concursos mais tranquilos, como por exemplo a ESA ou para a EA, você pode pegar essa mesma questão e colocar em qualquer uma dessas provas, até mesmo manhã da vida, que tá tudo certo, você não imaginaria a SpaceX cobrando uma questão como essa, então questão muito tranquila. Tinha essa questão de geometria plana, com um detalhezinho sagaz das diagonais que passam pelo centro, mas é uma questão de boa também de ser resolvida. Uma questão clássica de probabilidade com combinação, já caíram outras parecidas na prova da PrEP, então nenhuma novidade até aqui. Por sinal, essa prova é uma prova que ela tem, vamos botar assim, surpresa quase que zero. Ela é uma prova bem previsível, e você tem poucas surpresas aqui, poucas questões que tu tem que tirar o coelho da cartola. Você tem essa questão aqui, meio que figurinha carimbada também, repetida, da SpaceX, da esfera inscrita no cubo, ele só mudou os termos. Uma questão de log para fazer com mudança de base, log SpaceX também não tem o que conversar. Uma questão de polinômio, trabalhando ali com Brio-Ruffini, quase que não vai, né? Também bem batida, muito clássica, se o cara se preparou direito, ele com certeza fez uma questão dessa na preparação. Aí sim, uma questão de PA com uma jogada maneira, de você eliminar a primeira linha, questão de PA maneira, gostosa, gostei dessa questão. Uma questão de geometria espacial de posição tranquila comparado com outras que a própria banca já cobrou. Uma questão de binômio de Newton, trabalhando com a propriedade da soma das linhas, amei essa questão também, achei maravilhosa e era uma questão muito fácil se o cara soubesse o que está sendo escrito ali. Tem a questão de equação polinomial com número complexo, mas você conseguia matar pelas próprias alternativas, então muito fácil essa questão. Uma questão teórica de geometria plana, com uma ligeira pegadinha, então eles cobraram questão teórica de espacial de posição, uma questão teórica de geometria plana, envolvendo circunferência, achei essa questão aqui também bem tranquilo, o cara com atenção conseguia matar. Essa questão de matriz com trigonometria, que dava medo, mas na hora de resolver não era um bicho de 7 cabeças, essa questão talvez muita gente tenha passado mal com ela, mas porque não teve a malícia de substituir ali ou escrever reduzido essa matriz. Essa questão de função afim, que também ela tentava meio que te ganhar no cansaço, mas nem era tanto assim, que você tinha que testar alternativa por alternativa, mas o cara bisurado já começava de baixo para cima. Uma equação trigonométrica maneira, caso clássico, cosseno igual a cosseno, com intervalo dado. Uma função para achar o domínio, muito maneira, para você trabalhar ali com a inequação modular, módulo sempre caindo na SpaceX. Uma questão de hipérbole, com um furinho, né? Eles botaram uma questão, um enunciado para duas questões. Teve um pequeno probleminha aqui na questão 10 aqui. E para mim a questão que realmente tinha o coelho na cartola era essa questão aqui, que para mim foi a mais difícil da prova. No geral, então, foi uma prova relativamente tranquila. Então pode esperar que a mediana ela vai aumentar um pouco. Você pode listar ali facilmente, cara, umas 8, 9 questões que são muito tranquilas. Questões muito batidas. O cara que estava se preparando olhou e falou, opa, vou para cima, tá batido, tá muito clássico. A PrEP, ela tem 20 questões. Ela costuma cobrar o edital ali de modo bem, vamos botar assim, bem distribuído, diferente do que a ESA costuma fazer. Mas eu senti falta de algumas coisas nessa prova aqui. Por exemplo, senti falta de uma questão de inversa ou composta, mas eles colocaram uma questão de domínio
para fazer ali a brincadeira. Não cobraram, não é que não cobraram, né? Cobraram matriz, mas colocando um determinante com, botando como se fosse uma função e com trigonometria. Trigonometria eles cobraram uma equação e essa jogadinha dentro da matriz de determinante. Achei muito legal eles ter feito isso. Função afim eles cobraram problema, função quadrática cobraram um pedaço do gráfico da função. Então você vê que eles dão uma usada legal no que eles têm do edital, beleza? Mas o que a gente tem aqui nessa prova particularmente é que, na minha opinião, foi uma prova mais tranquila do que a prova do ano passado. As provas da SpaceX dos últimos 4 anos, a gente vê que o nível não é o mesmo nível de umas provas anteriores. Se você pega as provas anteriores, você vê que tinha provas da SpaceX que matemática vinha arrebentando. E eles gostavam de fazer uma jogadinha de cobrar aquelas paradas meio específicas, o pulo do gato, e não tem acontecido isso. Eles têm colocado questões bem clássicas, uma ali, outra lá, mas questões clássicas. O cara que está se preparando na moral para a prova da SpaceX, ele não está sendo surpreendido na prova de matemática o que aconteceu nesse ano. Não tinha surpresa, não tinha nada tipo, caramba, isso aqui é muito louco. Não, tá sendo uma prova redondinha, a matemática deixou de ser vilã da prova da SpaceX. Tem outras disciplinas que estão sendo vilã, como por exemplo física. Então, na minha opinião, a mediana ela vai aumentar. Eu achei essa prova mais fácil que a do ano passado. Um parâmetro legal que eu vou ter vai ser quando a correção, eu conseguir compilar todas as questões e ver o tempo que eu demorei para resolver todas as questões em vídeo, né? Eu tenho o tempo do ano passado com o tempo desse ano, mas eu tive a impressão que na prova do ano passado eu quebrei um pouco mais a cabeça para poder fazer as questões. Tinham questões um pouquinho mais chatas, na minha opinião, olhando para as questões daqui. Eu meio que faço essa comparação. As chatas do ano passado com as chatas desse ano, quais foram as mais difíceis? Para mim foi a do ano passado. As mais difíceis desse ano, para mim, foram mais fáceis do que as do ano passado. Deu pra entender, né? Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Cobraram questões teóricas, achei legal. Você tem ali basicamente 3 questões que a teoria matava a questão muito rápido. Senti falta de alguns assuntos aqui, mas gostei da distribuição. No geral, você tem questão de polinômio, você tem questão de polinômio que usa complexo. Faltou uma questão só de complexo? Podia ter uma questão só de complexo, mas você tem ali uma questão de probabilidade que trabalha com combinatória, uma questão só de combinatória, uma questão de geometria plana, 2 na verdade, né? De geometria plana, que você não tem ali trabalhando conceitos clássicos, tipo, triângulo, ou uma área para se calcular, ou até mesmo uma questão de geometria plana com figura, com desenho. Não tem, né, isso aqui nessa prova, senti falta disso, e senti falta também de uma questão de espacial. Normalmente que eles costumam colocar um textão, uma historinha, e não teve nessa, ou até mesmo uma questão de função, né? Um problema de função, onde ele coloca um textão. Mas, Michael, teve a de função afim, sim, mas normalmente eles fazem esses textões com outros tipos de funções, né? A quadrática, a exponencial e a log. Colocaram a equação exponencial, então, cara, achei bem legal. Curti essa prova, gostei bastante, mas achei mais fácil que a do ano passado. Comenta aí o que você achou e, cara, tá se preparando para a SpaceX prova do ano que vem? Na descrição tem um link do nosso curso com a teoria indo do zero ao avançado. Tudo que você precisa, mais de 2.500 exercícios resolvidos em vídeo e aulas de aprofundamento para você pegar a prova da SpaceX, e macetar ela igual os pequenos gafanhotos macetaram esse ano. Beleza? Tô te esperando no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fui!